Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela você tem o nosso portal para acompanhar nossa programação na internet, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar a professora Élica Takimoto, lá do Cefet, que eu conheci porque ela deu aula, inclusive, para o meu filho. Opa! Érica, é um prazer enorme você estar aqui com a gente. Todo meu, querido, todo meu, uma satisfação. E eu queria saber, você que atua né, na educação por tantos anos, como é que foi adentrar ao campo diretamente da política, já que você é deputado suplente, né? Você quase se elegeu na última eleição. Quase. Como é que foi essa experiência na sua família, você pessoalmente? Olha, eu acho que para começar primeiro, né, agradecendo a oportunidade da fala, porque hoje em dia falar a gente precisa agradecer sempre, né? A gente está numa época tão complicada de tanta censura, de tanto corte, de tanta... Bom, enfim. Então, obrigada pela oportunidade da fala. Em relação à política, eu preciso confessar que eu nunca pensei, nunca esteve nos meus sonhos, assim, um dia eu quero ser deputada, nada disso. Eu sempre quis ser professora, né? Sempre atuei sendo professora, estou há 25 anos no magistério. Mas não tem como a gente ser... Eu acho que professor, talvez outras profissões também, né, que a gente está lidando diretamente com o público, sem a gente se envolver politicamente na coisa, porque a gente depende da política para a gente exercer melhor a nossa profissão. Então, eu fui professora da rede particular, eu fui professora da rede estadual e eu sou há 13 anos professora da rede federal. E a primeira coisa quando a gente, por exemplo, está numa escola estadual, eu morei em Madureira 45 anos da minha vida, então trabalhava por lá, você entra numa escola estadual... A escola que eu trabalhava era ali em Cascadura, não tinha ventilador e nem ar-condicionado. E nem professor também. Faltavam vários professores. Então, já entra a pergunta, né? Por que não tem nada aqui? Por que está faltando tanto? Como é que a gente vai trabalhar nesse calor do Rio de Janeiro, com 40 alunos em sala de aula, sem ventilador, todo mundo se abanando, não tem como fluir o conhecimento assim. Então a pergunta que se faz é essa, você já começa a perguntar e já tentar entender como é que as coisas funcionam, por que a gente tem tão pouco ali. Logo depois eu fiz concurso pro Cefet e eu tive a felicidade de passar. E no meu primeiro, no dia lá que eu fui tomar posse, o diretor do Cefet falou que fez um discurso que eu não vou me esquecer jamais. É importante pontuar a data, né, que foi em 2006. Ele falou o seguinte, que a gente não ia encontrar ali no Cefet professores infelizes. Como assim? Aí eu que já vinha da rede particular, onde a gente sofre... Uma professora infeliz? Pois é, uma professora feliz? Isso existe neste país? Eu que já tinha vindo da rede estadual, já tinha vários também contato com professores municipais, eu falei assim, como assim eu vou ser feliz? Né? Profissionalmente. Isso foi em 2006. E qual foi minha surpresa? Que eu fui muito feliz no Cefet durante muito tempo, né? Eu consegui fazer meu doutorado com o apoio do Cefet, eu consegui me desenvolver profissionalmente, ter uma troca que eu nunca vi. O grupo do Cefet é muito diferente. Você está numa instituição onde as pessoas são professores efetivados, fazem carreira ali dentro, porque a gente cria amor pela instituição, a gente quer ver a instituição crescer, vestir a camisa. Por isso que tudo isso que aconteceu antes de voltar, né? E aí a pergunta que eu me fiz foi, por que agora eu tenho tanto, eu estou num lugar onde tem tanto, e eu estava num lugar onde não tinha nada? Por que agora eu consigo fazer um doutorado, eu tenho um incentivo do governo para fazer um doutorado, o meu salário é bom e do Estado não é? Aí você começa a compreender as coisas. E começa a compreender também, e isso ficou muito claro para mim, depois do golpe de 2016,
que aí eu vi uma queda no investimento do Cefet e nas universidades públicas federais e nos institutos federais também. Aí a gente começa a ver uma queda. Então a gente começa a perceber que o que está aí, tanto de bom quanto de ruim, foi construído politicamente. E se foi construído, pode ser desconstruído. E aí, o que eu queria falar é o seguinte, não tem como a gente ser professor sem estar envolvido politicamente de alguma forma, certo? Mas calhou que, paralelamente a eu ter a minha carreira como professora, a carreira acadêmica, eu também escrevo. E por um texto que eu escrevi, o Lula me ligou. E não tem como também a sua vida ser a mesma depois que o Lula te liga. E isso modificou muito a minha vida. Aonde pessoas começaram a se aproximar de mim. Bom, se o Lula me ligou, aí na cabeça das pessoas alguma coisa eu teria, né? E as pessoas começaram a falar assim, cara, você vai entrar para política, aonde a vida me encaminhou para eu me filiar ao PT em 2017 e me candidatar em 2018. Foi uma experiência muito difícil, né? Imagina ser filiada ao PT nessa época que a gente está vivendo, né? Com ódio ao partido. E a minha filiação já foi um ato político, foi um ato que não concordava com o que a grande mídia estava fazendo com o partido, já que eu, como professora, não via tudo isso, só via coisas boas que o partido tinha feito pela educação. É claro que nós estamos longe da perfeição, não estamos falando em perfeição, mas estamos falando de avanços em várias pautas, e isso é inegável o que o PT construiu. Eu, por não concordar e por lutar sempre por uma educação pública de qualidade, por um ato de resistência, eu fiz minha filiação. Daí, para me candidatar, foi uma decisão muito complicada, muito difícil, e me candidatei, e não é simples você sair de sala de aula e ir para as ruas. Pedir voto, por exemplo, não é uma coisa que está na minha essência, que está na minha natureza. Vota em mim, por favor, confie em mim, certo? Isso foi muito estranho para mim, foi muito difícil eu conseguir fazer isso. A gente tem um trabalho de assessoria muito grande que trabalharam a minha cabeça, né? Mas ainda assim eu encontro uma certa resistência interna, certo? Em ficar pedindo assim para as pessoas votarem e tudo mais. Acho isso muito importante. Fora isso, uma coisa da palestra, uma coisa da sala de aula, outra coisa muito diferente é estar num palanque. Né? Você falar, você incitar uma multidão ali, isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Quer dizer, tem pessoas que nascem sabendo, que são feitas para isso. Não foi o meu caso. Né? Tem gente que está vindo, né, desde a adolescência, vindo, militando nas ruas, trabalhando na política, em movimentos sociais. Não era o meu caso. Então, eu também tive uma certa dificuldade em como me colocar, por exemplo, num palanque. Todas essas são dificuldades, eu falo aqui com muita tranquilidade, né? E são dificuldades inerentes ao ser humano, de você estar num ambiente diferente. Eu não estava na minha zona de conforto, mas ainda assim eu estava muito feliz, porque eu acho que zona de conforto é um lugar que se morre em vida, né? Então, a gente sair da zona de conforto é muito bom. E a gente o mais importante, a gente não estar só. Eu nunca me senti sozinha nesse processo. E nunca senti também, isso também é uma coisa interessante, que foi uma sensação que foi nova para mim, eu não senti em nenhum momento que se eu chegasse lá, que seria Élica Takimoto chegando na LERJ. Não, seria um grupo chegando na LERJ. No caso, um grupo de professores e professoras representando a educação, um grupo de mulheres, um grupo de LGBT, toda a pauta cultural, com todas as pessoas que eu conversei, que estaria chegando na LERJ. E a família? Como é que foi esse impacto familiar? Teve algum? Teve total. Apoio zero. Apoio zero, né? Porque tem medo, as pessoas têm medo. O apoio zero não é porque as pessoas desgostam de mim, não é nada disso, muito pelo contrário. A minha mãe entrou em desespero, chegou de pedir para mim, pelo amor de Deus, não faça isso. O que aconteceu com a Marielle assusta, né? Assustou muito. E foi logo depois que aconteceu com a Marielle,
do crime cometido com a Marielle, com o Anderson, que eu falei assim, cara, eu preciso entrar, né? Essa voz não pode ser calada. E eu tive algumas trocas com a Marielle pessoalmente também, e ela foi uma das pessoas que me incentivou a entrar para a política. Então, a família, de uma forma geral, ficou com muito medo. Os filhos, por conta dos avós também, com muito medo, certo? Mas... E como é enfrentar essa tensão toda aí? Foi uma elaboração aí de consciência difícil? Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente convive com uma pessoa, se a gente está percebendo que essa pessoa está feliz naquele ambiente, está de alguma forma se realizando como ser humano, mesmo eu estando com medo que você se fira, eu não tem como eu em algum momento eu te apoiar ou ficar feliz com uma conquista, mesmo que eu tenha medo, certo? Foi o que acabou acontecendo. Tava todo mundo com medo, mas não tinha como eu voltar. Em nenhum momento na minha vida eu pensei, cara, não, eu não vou fazer isso. Eu tô com medo, eu vou parar. Em nenhum momento, pelo contrário, né? Cada coisa que a gente recebia, cada pedra, eu pegava a pedra que me tacavam e ajudava a construir meu castelinho. Meu castelinho tá grande, tá ficando bonito. E a minha mãe, os meus filhos, o meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, vendo isso, em um determinado momento, eu falei assim, cara, não tem jeito, o negócio é apoiar, porque... A moça sabe o que está fazendo, né? Não tem jeito. Agora, professora, por muito tempo, professora, ensino, toda uma dinâmica diferente que você tenta aplicar no seu método aí de ensino. Como é que isso você imagina a política? Porque a política, você sabe, está muito desgastada, né? Houve toda uma campanha para desacreditar a política que deu nisso aí que nós vimos. Como mostrar que a política pode ser diferente e o que essa experiência educacional sua pode ajudar nessa nova política? O que seria essa nova política? Olha, eu com os meus estudos, com a minha formação acadêmica, eu acho que nesse ponto é importante pontuar aqui que eu sou formada, minha graduação em Física, o mestrado é em História e o doutorado é em Filosofia. O fato de eu ter andado por áreas diferentes, como História e principalmente a Filosofia, que foi o doutorado, me fez ver o mundo de uma forma diferente. Porque Filosofia faz a gente pensar mesmo sobre as coisas. E por isso que ela está sendo tão atacada, né, nesse atual governo. Porque pensar não me parece ser uma coisa muito interessante para um povo que pensa, não parece ser nada interessante para o governo que aí está. Mas, enfim, o fato de eu ter feito Filosofia me fez rever a minha prática dentro de sala de aula. Eu antes era uma professora muito tradicional, né? Muito imersa no ensino tradicional, onde o ensino tradicional é basicamente o quê? Você chega em sala de aula, fica sentado a manhã inteira, o professor fala, ensina algo que nem sempre você está a fim de aprender, não importa, você estando a fim ou não estando a fim de aprender, daqui a um mês vai ter prova e você vai ter que colocar pelo menos um pouco que sabe ali na prova. E é assim, uma relação muito árida, onde o aluno o tempo todo se sente torturado, fica estressado, o aluno o tempo todo se pergunta o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aprendendo isso. Então a filosofia me fez rever a minha prática e me fez pensar sobre para que eu estou educando. Se eu fico ensinando um aluno o tempo todo a responder ou a ficar quietinho, então eu estou exatamente ensinando isso, o cara dá a resposta pronta e ficar em silêncio, acatando qualquer ordem. Se o cara se revolta e eu ameaço, cara, olha só, me respeita, que senão eu te coloco para fora de sala, senão você vai para o diretor, senão eu vou encaminhar, eu tô mostrando para ele como é que ele se cala diante de uma ordem e como é que ele precisa se calar. É isso que eu estou ensinando. A partir do momento que eu mudo a forma de dar aula, eu mudo também o ser humano que eu estou construindo. É o cidadão que eu vou colocar na sociedade. Se ao invés de ensinar o aluno a responder, eu ensino o aluno a perguntar, se ao invés de ensinar o aluno a ficar calado em sala de aula, eu fico cutucando, né, estimulando a curiosidade nesse aluno, a conversa mesmo, que eles se movimentem no coletivo, então eu já estou colocando na sociedade um cidadão, uma cidadã diferente, que vai questionar as coisas que estão acontecendo. Vai participar, né?
Exatamente. Aí dentro da política, o que eu vejo? Eu vi também que muita gente, como eu já fui um dia, acreditava que política era algo que estava distante, assim como os políticos eram algo que eram inacessíveis, né? A partir do momento que eu me vi como candidata, né, e imersa na política, eu comecei a enxergar que a política, de fato, está em absolutamente tudo, e se a gente, né, deixa de... não gosta de política, não vou me envolver nisso, você não pode reclamar do que está acontecendo. Da água, por exemplo, com terra. Né? Você não falou que não gosta de política, isso é política, né? Você vê aí a confusão que o Whitson que tá fazendo com a SEDAI. Isso é política, a nossa água está com gosto de terra agora. Enfim, está tudo envolvido politicamente. Nesse sentido, eu trazendo a filosofia para o campo da política, eu consigo perceber que a sociedade é extremamente complexa e a gente não vai conseguir resolver isso fazendo isso de uma forma preto no branco, certo? O branco no preto, porque entre o branco e o preto tem infinitas nuances de cinzas. A sociedade é extremamente complexa. Para a gente pegar qualquer tema, a gente precisa debater esse tema profundamente, né? Ver o quanto mais a gente conseguir conceitos para a gente debater. Então, é nesse sentido que eu acho que a educação me levou para a política e me deu paciência também, porque a gente está num período muito polarizado, onde as pessoas estão xingando, não conversam entre si. A filosofia me ensinou que não tem como a gente avançar em qualquer coisa se a gente não dialogar. Eu preciso dialogar. É claro que dialogar com um fascista, por exemplo, não é meu interesse, mas eu tenho total interesse em conversar, por exemplo, com pessoas de direita, para saber como é que a gente pode avançar em determinadas pautas, como é que eles pensam, o que a gente pensa, o que dá para fazer em comum, o que não dá para fazer em comum, e a gente dialogar entre si. Esse diálogo eu acho essencial para a política, e eu espero sinceramente que a gente siga dialogando, que eu acho que isso é a base de uma democracia. Agora, e do ponto de vista dos fatos políticos recentes, nós temos o governo Bolsonaro aí com um ano de governo, um pouquinho mais. Nesse período, ele aprofundou a retirada de direitos, que já tinha começado lá depois do golpe de 16, com o governo do Temer. Eles fizeram a reforma da Previdência, a gente está vendo o que está acontecendo no INSS agora. E teve, inclusive, diretamente lá no Cefet, uma certa intervenção lá do Cefet contra a vontade da comunidade do Cefet. Como é que você pontua, nós estamos do meio para o final da nossa entrevista, eu ainda queria fazer mais algumas perguntas, como é que você pontua essa questão da política nacional e desses pontos que eu te citei? Olha, a gente olhando esses pontos todos que você colocou, me parece muito claro, eu acho que é interessante, está sendo didático, né, tudo isso que está acontecendo. Eu espero que muita gente esteja atento a isso, qual é a diferença de um governo de esquerda e um governo de direita, principalmente esse bem neoliberal. Você não vê uma preocupação com o povo, você não vê uma preocupação em diminuir a desigualdade social, você não vê uma preocupação em valorizar a educação, em colocar pessoas de classe pobre nas universidades, pelo contrário. Você ouve essa galera falando uma melhora na economia. E a melhora na economia, eles não importam se essa melhora da economia corresponder ao aumento da desigualdade social, corresponder alguma falta de incentivo à pesquisa no Brasil. Então, a melhora da economia para quem, né? Para quem já tem, ou para as grandes empresas, ou para os grandes empresários. Exatamente, né? E a população? Exatamente. Na época da ditadura a gente teve índices bons de melhoras na economia, mas foi também uma época em que a desigualdade social aumentou muito. Assim, é por aí que a gente vai, né? É importante ter um PIB bom, com a população de rua aumentando a olhos vistos, como a gente está vendo. É esse Brasil que a gente quer? Será que não dá para a gente repensar tudo isso, essas políticas, essas medidas que estão sendo tomadas, né? Para que a gente tenha menos pessoas sofrendo, né? Para a gente que tenha uma desigualdade, não tenha uma desigualdade social tão grande, para que a gente diminua isso ao máximo.
eu pergunto, né, e fica a pergunta aqui no ar, qual coisa que foi feita neste governo para diminuir a desigualdade social, para beneficiar a camada mais pobre, para ajudar a camada mais pobre a chegar nas universidades? Qual foi? Se vocês me apontarem alguma, né, eu não consegui ver nenhuma até agora, muito pelo contrário. Isso é muito preocupante. E o que acontece na educação, a parte que me toca, que eu sou professora, é algo muito sério. O que está acontecendo aí, o que a gente está vendo, o que eles estão fazendo com o Enem, a falta de respeito, né, com os jovens que fizeram a prova, com o estresse, tudo isso que está acontecendo. Prometeram para a gente o melhor Enem e a gente está tendo o pior Enem de todos os tempos, né, com a quantidade de erros que vem se somando aí. Fora isso, o que eles fizeram com as universidades federais, com os institutos federais, com o Cefet, a gente está até agora o Cefet sem um diretor-geral que a gente escolheu lá, a gente agora está com um gerente. Agora, a portaria última de ontem veio que a gente tem um gerente. A gente não tem até um diretor-geral, mas um gerente. Que é isso? Que diabo que é isso? O ano passado eu vi o Cefet como se fosse um transatlântico à deriva, sabe? Isso dói muito. Você vê uma instituição séria. O Cefet, para quem não sabe, a gente tem doutorado, mestrado, graduação, ensino técnico de excelente qualidade. Uma instituição séria como essa sendo tratada com o descaso que foi, com o deboche que foi por esse atual governo e por esse ministro. Assim também como algumas universidades cuja a autonomia não foi respeitada, institutos federais e os professores e professoras de uma forma geral. Olha, sou professora há 25 anos. Não é fácil ser professor nesse país, nunca foi. Tanto é que em 2006, quando eu entrei, né, quando o diretor falou que eu seria feliz, eu falei assim, esse cara está delirando. Não é fácil, mas atualmente está beirando o impossível. Eu nunca tive tantos colegas, no caso no Cefet, correndo para se aposentar, ou colegas que, como eu, mais ou menos na minha idade, que não estão ainda em idade para se aposentar, mas desanimados. Dentro do Cefet, eu não estou vendo mais os meus colegas felizes, muito pelo contrário, a gente passa pelos corredores, os professores e as professoras estão dando de cabeça baixa, a gente está preocupado, a gente está desanimado, sabe? E isso é triste demais para a educação como um todo, né? Érica, e saindo do plano nacional aqui para o Estado, você chegou a falar aí sobre a água com terra, né? Como é que você analisa aí, em poucas palavras, o governo do Estado nessa questão específica da SEDAI e da questão da política de segurança, né? Dele ir para um helicóptero e mirar comunidades, etc. e tal, aquele ato incrivelmente horrível, né? Dele na ponte comemorando a morte de um jovem lá que cometeu um ato errado. A impressão que dá, eu acho que não é só minha, é que a gente está sendo governado por um bando de alucinados, né? Que começam a ver fantasmas por aí, como ficam falando de doutrinação marxista, e tende a ver a realidade de uma forma muito simples. No caso do governo do Estado, quando fala em matar bandido, vamos supor que até se matasse só bandido que não é, que a gente sabe. Vamos supor. Isso não é a solução para o problema da violência urbana. Nem matar e nem prender os bandidos. A gente tem que tratar a causa desses problemas. E essa causa, eu não vejo isso sendo discutido em pauta nenhuma desse atual governo do Estado. Como você vai tratar para tratar a causa do problema é diminuir a desigualdade social. A desigualdade social é o grande chamariz para a gente ter um aumento da violência urbana. A gente tem um problema aí também, a questão da guerra às drogas. Isso precisa ser discutido de uma forma séria, né? Não da forma leviana como que está fazendo, né? Você simplesmente punir, proibir, né? Prender quem está traficando. A coisa não é tão simples assim. Não se resolve o problema da violência você proibindo as drogas ou prendendo quem está lidando diretamente com elas. Então, eu vejo uma falta de seriedade na hora de se debater uma questão. E eu sinto
sinto muito por isso, que, como eu falei para você, a realidade é extremamente complexa. Então, quando você vê um cara que está no governo falando assim, eu vou mirar na cabecinha, ou comemorando, né, a morte de uma pessoa ali, no caso da Ponte Niterói, ou outras, ou atirando, nem se fala, atirando de helicóptero em comunidade, a gente vê que é uma política genocida. E a gente sabe, deu agora uma reportagem há pouco que saiu ontem, que a polícia do Rio mata mais do que os criminosos de São Paulo. E a manchete foi colocada assim mesmo. Ou seja, praticamente falando que a nossa polícia aqui é criminosa também, o que eu acho, sinceramente, que seja em certa medida. Então, quem que a gente está matando aqui, afinal? Quem e por que a gente está matando? Eu acho que essas questões são questões assim muito sérias e me parece que o que a gente está vendo aí nesse governo está discutindo a coisa de uma forma completamente leviana. Em relação à nossa água, o que a gente vê também por aí, o Whitson falou que quer leiloar a SEDAI, que quer privatizar, ele nunca negou isso. E o que a gente tem aí, mostrando já está público, que houve uma manobra exatamente para você, um descaso em relação à SEDAI, uma coisa que ele poderia tomar um cuidado maior, que ele não tomou, parece, tudo indica, de forma proposital, para que a gente chegasse aonde chegou, para que a SEDAI ficasse desacreditada, para que, enfim, a população pudesse falar assim, não, aí, tá vendo? É melhor privatizar. E é importante que a população saiba que de uma empresa pública a gente pode cobrar coisas à empresa pública. O lucro de uma empresa pública a gente pode cobrar que venha para a população. De uma empresa privada a gente não tem como cobrar absolutamente nada, certo? Eu não estou falando, eu não sou radicalmente contra uma empresa privada, eu não sou contra algumas concessões que a gente pode fazer entre empresas públicas e privadas, mas sair privatizando e dessa forma que eu acho que é uma forma criminosa, eu acho que já a população tem que ficar atenta para isso. Érica, eu vou fazer o maior desafio para você, que é você conseguir terminar em 1 minuto, mas porque já me puxaram aqui a orelha, aqui na produção, que eu preciso terminar o programa. É o seguinte, estamos chegando próximo de uma eleição novamente. Você disputou a parte estadual, né, que é deputado, agora o município. O pessoal está te pressionando aí para você ser candidato novamente, e essa pauta municipal, que é uma pauta um pouco diferente, que cuida da cidade e tal, se você puder terminar em 1 minuto, eu já agradeço a sua presença aqui. Olha, mais uma vez, obrigada aí, passa rápido, né, gente? 30 minutos, rapidinho, obrigada aí pela conversa. Aconteceu o seguinte, eu fiz quase 29 mil votos como candidata a deputada estadual, estou como primeira suplente na Alerj, né? E quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente consegue esse tipo de conquista, eu acho que é praticamente impossível a gente voltar atrás. Então, eu estava muito encorajada, muito pronta para entrar na Alerj, assim como me considero pronta para fazer determinados enfrentamentos. Então, me coloco como pré-candidata a vereadora, eu quero viver isso, eu quero ver tudo de perto. A minha pauta é muito voltada para a educação, para a cultura, principalmente a parte do subúrbio, que é uma parte muito abandonada aqui no Rio de Janeiro, para a gente acompanhar tudo isso de perto e ver o que a gente pode fazer lá dentro. Eu acho importante ter professores e professoras em locais de poder, e assim como uma mulher também, eu acho importante a gente aumentar a representatividade nesses locais de poder. Muito obrigado, Érica. Foi um prazer revê-la. Obrigada. E queria agradecer a você a paciência e a audiência de mais um programa da TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET. Eu deixo aí na tela mais uma vez o nosso portal para você acompanhar nossa programação quando não estiver na sua casa, no Canal 6. Você pode ver no www.tvcomunitaria.rio. No mesmo horário, direitinho, o que está passando na NET passa para você em todo o planeta. O telefone e o e-mail para você interagir aqui, o que você achou da nova política aqui da Érica, da entrevista dela. Conta pra gente. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.